Olá! No ano de 1968, Clarice Lispector escreveu uma crônica na qual ela relata a história de uma pequena menina que queria conhecer muito o poeta Mário Quintana. Com a mediação de sua professora, ela conseguiu realizar o seu sonho. Mas quem conta essa história para Clarice Lispector é o poeta Armindo Trevisan. Eles se correspondiam por carta e a crônica decorre do conteúdo dessa carta. Mas lá pelas tantas, na crônica, Clarice diz o seguinte: Padre Armindo, você permite que eu cite um trecho de sua carta em que sua humildade cristã de novo se revela? Permita, por favor. Eu gosto muito de você. Por isso, transcrevo o pequeno trecho. Você escreve, abre aspas, se me permite, rezarei por você. Não deixe de rezar por mim, que sou bem pecador e preciso das suas orações. Sejam quais forem, porque tenho a secreta certeza de que você está mais próxima de Deus do que eu. Apesar de ser travessa para com ele e parecer mandar brasa sobre muitas coisas sobre as quais eu não mando. Fecha aspas. Citação, então, que Clarice fez da carta de Armindo Trevisan. E ela volta. Padre Armindo, são 4 horas da madrugada e é uma hora tão bela que todo o mundo que estiver acordado está, de algum modo, rezando. Rezo para que o mundo lhe seja sempre bonito, de se olhar e de se sentir. Rezo para que você goste da comida que come. Rezo para você sempre fazer poesia. Fazer poesia é em si uma salvação. É muito lindo, eu achei muito lindo esse trecho e, motivada por essa crônica, fiz contato com o poeta Armindo Trevisan, que gentilmente, generosamente, me retornou a mensagem e então concordou em responder algumas perguntas que eu fiz a ele sobre essa amizade entre ele e a escritora Clarice Lispector. Teremos 2 drops com os vídeos que ele me mandou e eu quero antecipar aqui o meu agradecimento a ele e a Melissa Trevisan, sua filha, que possibilitou, enfim, a questão tecnológica da gravação e do envio. Agradeço muito, é um relato, um depoimento precioso, realmente precioso, nesse conjunto de homenagens que estamos aqui fazendo para Clarice Lispector. Armindo Trevisan, então, é autor de 17 livros de poesia, entre as quais A Surpresa de Ser, um livro de 1967, que foi premiado pela União Brasileira de Escritores, com o Prêmio Gonçalves Dias, e cujos originais Clarice Lispector leu. Vamos ouvir essa história, então, do próprio Armindo Trevisan. Ele é, enfim, poeta, crítico, doutor em filosofia, professor, crítico de arte e foi patrono da nossa 47ª Feira do Livro de Porto Alegre no ano de 2001. Tem obras traduzidas para vários idiomas no mundo, enfim, é um intelectual completo que nos dá a honra de estar junto conosco aqui. Desde já, muito obrigada. Ouçamos agora o que ele tem a nos contar. Obrigado, viu, Débora, por formular essas perguntas. No centenário do nascimento dela, ela merece realmente ser evocada e, quem sabe, voltar a ser lida. Eu conheci primeiro a Clarice Lispector como escritora, lendo um livro que me impressionou muito, Perto do Coração Selvagem da Vida. Foi o primeiro livro dela que eu li e que me impressionou. Depois, como eu fui fazer meu doutorado lá na Europa, na Suíça, e tive contato com outras pessoas, outros escritores,
inclusive o Murilo Mendes, quando eu terminei o meu doutorado em 1963 e voltei para o Brasil, eu tive a ideia de pedir ao Murilo Mendes que me apresentasse a alguns escritores que eu tinha muita vontade de conhecer. Entre eles havia o Guimarães Rosa e havia Clarice. E, claro, o Murilo Mendes escreveu um bilhete de apresentação para os dois, e assim eu fui recebido muito agradavelmente por eles. A Clarice era uma pessoa muito introspectiva, um tanto enrustida até, e não era de fácil comunicação. Mas, claro, ela aí, com essa carta do Murilo Mendes, ela me recebeu muito bem. E conversamos sobre o tempo que eu tinha estado na Europa, sobre os cursos que eu tinha feito e tal. Ela foi muito agradável. Aí aconteceu o seguinte, que eu voltei para o Sul e escrevi o livro A Surpresa Terceira. E antes de mandar esse livro para o concurso, cujo júri era constituído pelo Manuel Bandeira, pelo Carlos Drummond de Andrade e pelo Cassiano Ricardo, e era sob pseudônimo, né? Eu enviei para ela, mostrei a 2 pessoas o livro. Vai ganhar Mário Quintana. Nem sei como é que aquela pureza, aquela fantasia do Mário levou a ele isso. Tanto assim que quando eu ganhei o prêmio, ele me mandou um telegrama que dizia: eu te disse que tu ias ganhar esse prêmio. Bom, e a segunda pessoa que eu mandei, o original da Surpresa Terceira, e que me deu um dos maiores prazeres da vida, que eu sempre digo que foi uma das coisas que eu mais apreciei na minha vida, foi quando eu recebi um telegrama da Clarice dizendo: livro belíssimo, beijo e abraço, tchau. Era só isso que tinha o telegrama dela. Eu fiquei impressionado, porque eu tinha muito respeito pela Clarice, né? E aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro para receber o prêmio, ela não esteve na livraria São José, onde eu recebi o prêmio, mas eu telefonei para ela, ela me recebeu muito bem na casa dela. Aí que eu conheci essa mulher, que era fisicamente muito bonita, mas era muito estranha. Por exemplo, lá pelas tantas, quando nós estávamos juntos, eu mostrei para ela um original inédito de poemas. E a Clarice me disse: bom, olha, eu não gosto de que as pessoas me vejam lendo. Então eu vou fazer o seguinte: a senhora, a ajudante dela, ela vai te trazer aí um café com biscoitos, e tu fica aqui então esperando que eu faça a leitura. Ela se retirou um tempo e depois voltou e me disse: eu gostei muito dos poemas dela. Então tu vê como é que ela era uma pessoa bem diferente das que eu conheci na literatura. Muito séria, muito profunda, muito, digamos assim, pessoal nos seus julgamentos, e ela me deu muito estímulo, né? Foi assim que eu conheci a escritora Clarice Lispector. Ela me apresentou depois a irmã dela, que também era escritora, e assim a nossa amizade nasceu aí.